Beleza, boa noite para todo mundo de novo, né? Estamos na live aí 19, se não me engano, aqui da sala. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, analista responsável pela sala, tá? E eu vou começar aqui hoje. Se vocês quiserem já ir endereçando dúvida no chat, fica à vontade, tá joia? Mas eu vou começar aqui fazendo o que a gente tem feito toda semana, que é dar um overview geral, comentar brevemente também as posições que a gente tem aberto, tá joia? E depois a gente abre aqui para conversar e trocar ideia, belezura? Então, turma, desde a última semana. Outra coisa importante que eu preciso falar: as lives estavam ficando abertas no meu canal. Para quem não está inscrito ainda, se inscreve lá no YouTube, Além dos Mercados. Para quem não me segue ainda no Instagram, aproveita para seguir também, Fernando Clean, né? KLIN de navio G. Qualquer coisa diferente disso é fake, é golpe, tá? Então fiquem longe. Mas estava deixando aberto lá no canal, mas eu tirei todas elas. Vocês têm os links, né? Tá lá no grupo do Telegram. Inclusive, eu já vou até mostrar como que faz para vocês acessarem essas coisas, porque tem gente que sempre me pergunta, poxa, como que eu acesso e tudo mais. Quando vocês estão aqui no grupo da sala, se vocês clicarem aqui no nome do grupo e vierem aqui, tanto em files quanto em shares e links aqui, vocês conseguem ver tudo que a gente já postou, tanto eu quanto o Uli aqui na sala, né? Então tem um histórico bem bacana aqui. Eu privei os vídeos, mas vocês que ainda têm os links vão conseguir assistir, tá joia? Só para quem não está na sala, não vê lá o conteúdo, porque tem muita coisa lá, tem parte teórica, enfim, tem bastante coisa mesmo, tá? E sobre materiais, né? Quando você volta aqui e vai em Files, você consegue ver materiais que a gente já anexou, eventualmente, tá joia? Beleza. Era isso rapidinho aqui sobre como mexer aqui, né, na sala. Nem todo mundo é muito familiarizado com o Telegram. E aí, como eu estava dizendo, agora vai ficar só por uma semana, né? Então, eu vou subir essa live hoje quando a gente terminar de gravar aqui. E aí, na semana que vem, eu tiro ela do ar para subir a live nova, tá joia? Vai ser a dinâmica aqui dessas lives semanais. E, de novo, né? Vocês vão ter sempre os links, porque fica ali no histórico do Telegram, tá joia? E aí, sobre o mercado, né? Começando de fato aqui, sobre o mercado. Acho que o principal destaque até agora nessa semana, que está só começando, né? Hoje é terça-feira, mas é uma semana mais curta por causa do feriado e tudo mais. O principal destaque foi esse corte da OPEC aí na produção de petróleo no final de semana, né? Tinha muito papel, vou até voltar a projetar aqui, tinha muito papel que estava armando uma venda legal, e aí, com esse corte, desconfigurou totalmente, né? Então, por exemplo, a própria Prio era uma que estava armando uma venda linda. Vocês estão vendo aí o profit, né? Então, vou abrir Prio aqui. Estava armando uma venda legal por análise técnica, né? E aí, basicamente, esse candle aqui, tá? Que chegou a fechar furando a média de 200 aqui no diário. E aí, depois do corte, o papel já subiu aí 10%, né? Em praticamente 2 dias, tá? É, por quê, né? Basicamente, o pessoal, os sauditas lá, querem que o preço suba, né? Eles não querem ficar arrancando petróleo de debaixo da terra com preço barato, né? Para eles não é interessante. Então, eles meio que controlam o preço com base na produção, tá? Então, eles cortaram a produção para o preço subir e voltar a ficar interessante para eles. Tanto é que vocês podem ver aqui, quem não está acompanhando, né? Mas desde esse anúncio do corte, que foi ontem, né? Na verdade, foi domingo, o petróleo subiu aí já quase 8%, né? Tá agora acima dos US$ 81. Hoje, basicamente, fechou acima de US$ 81, tá? E, óbvio, né? Isso é um drive importante para as empresas que produzem petróleo, né? Rio, Petrobras, 3R, etc. Comentando já sobre a posição que a gente abriu hoje, né? A gente abriu uma compra de call em Petrobras, ou seja, a gente está querendo que o preço do papel suba para a gente ganhar dinheiro. Ontem a gente teve Petrobras subindo quase 4 e Prio subindo 3 e alto, 3,80. E hoje, na contramão do que aconteceu ontem, a gente viu o Prio subindo 4,5 de novo, né? E Petrobras fechou caindo 0,9. Então, assim, ficou esquisito isso aqui, né? Assim, esquisito do ponto de vista não faz sentido, tá? A não ser que as pessoas saibam de alguma coisa que a gente não sabe de Petrobras, tá? Porque em teoria, a gente deveria ter visto o Petrobras pelo menos subir, né? Não necessariamente subir tanto quanto o Prio, porque a gente sabe que Prio tem um beta maior, mas foi estranho ver Prio descolar tanto assim de Petrobras, dado que ontem elas andaram praticamente juntas. Na verdade, Petrobras subiu até mais do que Prio, tá joia? Então a gente fica aí, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nesses próximos dias. É uma call, né? Uma recomendação que a gente espera que aconteça no curto prazo, tanto é que eu dei a entrada no vencimento corrente, que tem cerca de 12 dias, 13 dias só, tá? Então não é uma posição para ficar carregando muito tempo, é uma coisa que a gente espera que aconteça rápido, que o preço suba, porque o preço do petróleo subiu, a gente vai fazer ali o que eu chamo de hit and run, né? Bateu, levou, a hora que valorizar, a gente sai, tá?
Então, essa é a expectativa. Não é uma posição para ficar alongando muito tempo, como tem sido Bradesco, a própria Magalu, que a gente abriu faltando quase 35 dias e a gente está carregando desde então, tá? Mas o mercado tem que ajudar, né? Então, de novo, achei esquisito essa movimentação de hoje. Petrobras abriu subindo e no final do dia virou em queda, tá joia? Não saiu nada específico, não vi nenhuma movimentação específica que justificasse isso. É mercado, né? Nem sempre o mercado faz o que a gente acha que ele tinha que fazer. Mas vamos acompanhar nos próximos dias. De novo, né? A gente ainda tem aí 11 pregões até o vencimento dessa opção. Como a gente pegou uma opção um pouquinho fora do dinheiro, essa queda aí de 0,9 já deu uma balançada na opção. Se tivesse subido 0,9 ia ser a mesma coisa. A opção ia ter valorizado praticamente o que ela desvalorizou hoje, tá? Então, assim, não estou preocupado, mas achei um pouquinho estranha essa movimentação. Espero que amanhã isso corrija, tá joia? Pelo menos que as empresas andem juntas, vamos dizer assim, tá? Prio não tem uma liquidez muito relevante em opções, então não adiantava abrir essa posição aqui na sala, por isso que eu dei preferência a entrar via Petrobras, porque tem liquidez, todo mundo ia conseguir entrar e sair tranquilo, e não dá aborrecimento, vamos dizer assim. Prio ia ter muita gente que ia ficar pendurada, não ia conseguir entrar, ou não ia achar o strike da opção, não ia achar a opção, dependendo da corretora que estivesse usando. Então, preferi entrar nessa tese aí de petróleo via Petrobras, tá joia? Só dando esse disclaimer aqui para vocês. Magalu, que é outra posição aberta na sala, fechou caindo legal, fechou na mínima praticamente, na mínima foi 3,21, Magalu fechou no 3,22, então praticamente na mínima, sendo que ao longo do dia chegou a operar em alta, né? Então, mais uma coisa aí que dá uma reforçada na nossa tese, jogar o gráfico aqui para a gente poder ver, que continua, né, configurado o que a gente espera que aconteça, né? Ainda não desenvolveu tanto quanto a gente precisa, mas o movimento continua aqui desenhado, né? A gente tem esse canal de baixa, que são essas duas linhas paralelas, perdão, que eu tracei, né? Médias apontadas para baixo, high low de venda, como eu falei na reunião passada, e o dia de hoje é um dia que reforça na sua convicção. Foi um dia legal, fechou praticamente na mínima. A gente precisa que esse papel caia mais cerca de 4 a 5% para essa opção passar a dar dinheiro, tá joia? Quanto mais rápido isso acontecer, melhor para a nossa posição, né? Se ficar demorando muito a acontecer, a opção acaba perdendo um pouco de valor por causa da passagem do tempo, tá joia? Então, quanto mais rápido cair, melhor. Se cair igual foi nesse dia que caiu 15% quase, aí é mágico, mas a gente sabe que não é todo dia que o papel cai 15, né? Mesmo o Magalu, que praticamente virou um mico hoje em dia na bolsa, tá bom? Mas, de novo, a tese continua reforçada. Tem um outro desenho aqui que é uma cunha, né? Que é como se fosse uma acumulação, né? Quando o papel, na análise técnica, falando aqui do ponto de vista técnico, né? Quando o papel rompe para algum dos lados nesse triângulo aqui que está desenhado, costuma ser um movimento legal. Se ele romper para baixo, vai ser ótimo, né? Porque reforça ainda mais essa nossa tese. E do ponto de vista fundamentalista, já comentei várias vezes, né? Taxa de juros está alta, a empresa não vende mais como antes, a pandemia acabou, então tem vários drivers aí que jogam contra Magazine, tá joia? Mas, de novo, precisamos que o papel caia mais cerca de 4 a 5% para essa opção voltar para o dinheiro. Outra posição recente que a gente abriu foi o Banco do Brasil. Se vocês repararem, os bancos, né, o Bradesco subiu 2,20, Itaú subiu também 2 cravado, BTG subiu quase 3, e Banco do Brasil, que é a nossa posição que a gente está comprado em put, né, ou seja, nos posicionamos para pegar uma queda do papel, subiu menos do que os outros bancos. Isso também deixa uma esperança aí de que a gente está certo na tese, é só uma questão de esperar o mercado convergir na direção que a gente está querendo, vamos dizer assim, né? Vou botar Banco do Brasil na tela agora aqui. Eu não quero a opção, não, eu quero a ação. Foi? Foi. Então, ó, a gente tem aqui um movimento que pelo menos a meu ver, né, é um movimento de correção, né? A gente teve a perna de tendência agora, vou traçar com o mouse aqui que é mais fácil. A gente teve uma perna de tendência para baixo, né, da mínima até agora. Opa, ferramenta errada, só um instante. Perna de tendência para baixo. A gente está vendo aqui uma correção agora, né, basicamente no 50% ali, no 38, 50% de Fibonacci. E o que eu espero ver, que eu gostaria de ver, né, o que a gente está posicionado para que aconteça, é um espelhamento desse movimento para baixo. O primeiro alvo seria a média de 200 aqui, né? Antes tem que chegar nas médias curtas, né? Aqui na de 20, na de 9. Depois a média de 200, lá na casa dos 37, 36 e baixo, tá? De novo, é igual o Magalu, é o mesmo vencimento. Então, quanto antes acontecer, melhor, tá? O High Low continua de venda, embora tenha subido 1,5 hoje, né? O High Low não virou para compra. E estamos posicionados. Eu acredito que esse papel já valorizou tudo que tinha para valorizar. E agora aí com todo esse
movimento de governo tendo que achar onde cobrar imposto para poder arrecadar e tudo mais. Já falaram que vai tributar fundo exclusivo, já falaram que vai tributar dividendos, já falaram que vai tributar um monte de coisa. Eu acho que as empresas públicas vão acabar sofrendo de alguma forma, né? Pelo menos os bancos, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, tá bom? Então, acho que o Banco do Brasil aqui tão perto assim quanto está da máxima, né? Tá R$ 3 da máxima. Então tá meio que a deriva aqui, tá bom? Tá frágil, vamos dizer assim. A outra posição aberta que a gente tem Bradesco, nessa eu já comentei várias vezes, acho que não tem muita novidade. A gente precisa que o papel suba lá para casa dos 14, 14,50 para essa trava de alta dar dinheiro, né? Hoje foi um dia legal, subiu 2 e uns quebrados, né? Então ajuda a nossa posição, mas ainda está um pouquinho longe, né? A gente tem aí que subir mais uns 6, 7%, tá bom? Mas é uma posição que como eu já falei várias vezes, a gente pode rolar outra vez, é mais fácil de manejar, né? Do que uma compra a seco. E por fim, a trava em Bova, que está sofrendo, essa daqui está mais difícil, né? Ela tem que subir para começar a dar dinheiro até lá no 103, 104. Também uns 5 a 6% aí nesses próximos dias, tá? É possível, mas o problema de Bova, vamos dizer assim, é que é um índice, né? Então vai ter dias como hoje, que os bancos andaram bem, mas commodities, Petro e Vale fecharam no negativo. Então o índice como um todo subiu ali na mediocridade, né? E vai ter dias que pode acontecer o contrário, Petro e Vale anda bem, bancos não anda. Então, para o índice como um todo andar, todo mundo que tem uma participação relevante no índice precisa andar mais ou menos junto, né? Ou alguma que é muito pesada, como o Vale, tem que subir bem, tá? Então, isso é o que é o ponto negativo dessa trava, é o que está atrapalhando ela, vamos dizer assim, que o índice como um todo não está andando em bloco, ele está andando, cada hora uma anda, né? Então, fica ali um sistema de peso e contrapeso, tá joia? Então, acho que eu comentei todas as posições em aberto, e vocês também conseguem checar isso aqui, as mensagens pinadas da sala, aqui embaixo do nome do canal, tem todas as mensagens que a gente fixou, né? Que a gente pinou, que a gente fala. A primeira que aparece já é o controle geral, tá? Então, se vocês abrirem a planilha aqui, vai ter uma aba que é mural de posições em aberto, se não me engano, o nome dela. Essa planilha está pública, vocês podem olhar a hora que for, tá bom? Não vão poder editar, mas podem olhar a hora que for. Então, aqui, ó, na primeira aba que já abre, tá justamente o mural de posições em abertas, tá joia? Então, aqui vocês conseguem ver um direcionamento sobre cada operação em aberto, se ainda vale a pena entrar ou não, né? Segundo a recomendação aqui do time de risco, tá joia? Inclusive é bom para quem entrou depois, eventualmente, ou quem perdeu o sinal, quer saber se ainda dá tempo de entrar. Esse aqui é o direcionamento, tá bom? A coluna F está a nossa opinião, se ainda vale a pena entrar, quais os preços, tudo mais. E as opções usadas, tudo mais. Fechado? Então, voltando aqui, acabei pulando o que eu estava fazendo, eu estava falando, dando um overview de mercado e já aproveitei para comentar as posições em aberto. Terminando o racional de mercado, né? A gente teve o corte de produção de petróleo, que eu já comentei. A gente teve outro trigger legal essa semana, que foi a venda dessa subsidiária de Natura, a ESOP, né? Não é nem uma subsidiária, é uma venda de uma parte da empresa, né? E aí, ontem, no final do pregão, Natura chegou a subir legal. Hoje, no pré-market, estava subindo bem. Abriu com 7% de alta, fechou com 3% de queda, né? Então, olha só que loucura que é se você tentar operar notícia por notícia, né? Isso aí você pegou totalmente na contramão. Por que eu acho que aconteceu esse movimento, né? Os investidores, no primeiro momento, compram, porque parece que é uma boa notícia, né? A Natura zerou a dívida, vendeu, capitalizou e tudo mais. Mas na prática, depois que você para estudar, você vê que eles venderam meio que a joia da coroa, assim. Era a única parte do negócio que realmente dava dinheiro. Então, o que sobrou, né? Para que eu vou comprar Natura se o que sobrou ali não é tão bom assim? Pelo contrário, né? Meio que um ovo podre, uma laranja podre ali. Então, acho que a galera percebeu isso e socaram o papel, aproveitaram que tinha subido para socar ali. E eu achei bem ruim esse movimento, para ser sincero, bem ruim para a empresa como um todo. Desde que a Natura comprou a Avon, o negócio não vira. Parece que queima a caixa todo mês e sai ano, entra ano. Já faz acho que 2 ou 3 anos dessa compra da Avon. Eles não conseguiram fazer o negócio virar até hoje. Então, difícil esse cenário ali, acho bem ruim para a companhia, tá bom? Mas me perguntaram, a gente vai operar Natura, então estou dando aqui um overview sobre Natura, tá joia? E aí, hoje, especificamente, né, a gente viu o Ibov fechando em alta e o S&P fechando em baixa, né? Então, a gente andou meio que na contramão aí dos Estados Unidos, teve uma série de dados que saíram lá, né, dados de emprego, o relatório de JOLTS e tudo mais, que meio que reforçaram o temor de que a gente vai realmente enfrentar aí alguns meses de alguma recessão, né? A gente não sabe ainda o grau que vai ser, mas, assim,
o número de vagas de trabalho ficou abaixo de 10 milhões pela primeira vez lá, dados de confiança do consumidor, do produtor, vieram abaixo do consenso também. Então, assim, isso reforça aí que deve acontecer uma pausa nesse movimento de aumento de taxa de juro, perdão, lá no Fed, porque provavelmente vai ter sim uma recessão, aquele papo de soft landing, no landing, ninguém mais fala dessas coisas, tá joia? E lembrando sempre que recessão é ruim para commodity, via de regra, então vai ser difícil o Brasil descolar muito dos outros países do mundo aí num ambiente recessivo, que a gente aqui, os principais drivers da bolsa são empresas produtoras de commodity, né? Petróleo, Petrobras, minério de ferro com Vale, papel e celulose com Suzano, Klabin, né? E fora isso é banco, basicamente, tá? E ciclo doméstico nem se fala, né? A gente acabou já comentei Magalu aqui, mas as empresas domésticas estão dizimadas, né? Se olhar o índice small caps, é terra arrasada, porque com esse juro no 13,75 é difícil você ver empresa que vende para dentro aqui, que é alavancada, endividada, conseguir algum destaque, né? Se sobressair, tá? Então esse é o panorama geral aí. Lembrando que eu tenho um combinado aqui com vocês na sala, que é não abrir mais de 5 posições ao mesmo tempo, e a gente está com 5 posições abertas nesse instante, tá? Então, vou até compartilhar de novo aqui. A gente está com 5 posições abertas nesse instante, né? Bradesco, Magalu, Bova, Banco do Brasil e Petrobras. Então, precisaria encerrar alguma aqui para abrir uma posição nova agora nesses próximos dias, tá joia? Só para também deixar todo mundo ciente sobre isso, reforçando esse combinado aqui que eu tenho com vocês. Justamente porque se vocês respeitarem o controle de risco de entrar só com 1% no máximo em cada operação, você nunca vai passar de 5% do teu capital em opções, que tanto eu quanto o Uli, a gente acredita que é o saudável aí, né? Se você começa a ter muito mais que isso alocado em estratégias com opções, especialmente estratégias como essas que a gente está montando aqui na sala, que são estratégias que têm risco de perda máxima igual a 100% do capital alocado, né? Ou seja, se eu entrei com R$ 1.000, eu posso perder no máximo esses R$ 1.000, perder num cenário onde a gente erre todas, né? Vamos dizer assim, erre todas que estão em aberto, perder 5%, ok, ninguém vai morrer, vamos dizer assim, você consegue se recuperar de um tombo desse nível. Agora, se você está muito maior que isso, tô com 20, 30, 40%, pô, perder 20% do portfólio pô, não é difícil de recuperar disso, né? Então, por isso que é tão importante também, não só vocês entrarem e saírem o mais junto possível aqui com a gente na sala, mas também respeitarem o controle de risco, beleza? E isso, obviamente, é de cada um, né? Não tem como fazer isso por vocês. Eu dou lá a recomendação, dou o direcionamento, a gente faz essas lives toda semana, enfim. Mas, no fim das contas, são vocês que apertam o botão, né? Então, vai partir de vocês, tá joia? Pessoal, acho que eu comentei aqui tudo que eu tinha anotado, né? Até agora não teve também tanta novidade assim desde a última reunião, desde a semana passada. Esses foram os principais drivers. Vamos ver se passou alguma dúvida aqui que eu não respondi. Bom, a Silvia falando que entrou hoje em Petrobras, perguntando como que faz uma trava. Básica, depende da trava, né? Tem dois tipos de trava, Silvia. Tem a trava onde a gente paga para montar, que é a trava de débito, que é a mais simples, né? E tem a trava onde a gente recebe para montar, que é a trava de crédito, né? Basicamente, para você montar uma trava de débito, você vai precisar comprar uma opção, né? Igual a gente fez, por exemplo, em Petrobras, e você venderia uma outra call de strike superior, de strike mais acima, né? Então, por exemplo, uma call de strike no 25, 26, alguma coisa assim. Você ia estar montada numa trava, tá? É importante também isso aqui, né? Sempre montar com as mesmas quantidades, como eu deixei escrito aqui, tá? Senão você vai acabar montando uma outra operação, uma outra estrutura, tá? E na trava de crédito é quando você vende uma opção mais cara do que aquela opção que você está comprando. Então, no fim, o saldo vai ser positivo, vai entrar dinheiro na tua conta, tá? E essa é uma trava de crédito. E tanto as travas de débito quanto as de crédito dá para fazer com call, com put, enfim, tem várias formas diferentes de fazer. Eu sugiro que você assista a live de trava, tem uma live só de trava que a gente fez. Eu falei bastante sobre essas operações, tá joia? Mesmo não sendo o foco da sala. O Jamerson perguntou se o Petro está em alta. Não, fechou caindo 0,9. Pelo menos foi o último número que eu tinha visto. Fechou caindo 0,9 hoje. O pessoal falou que eu não sei o nome, tá só como usuários 1. Não gosto da ideia de perder uma oportunidade porque já temos outras 5, nem sair às pressas. A gente não vai fazer nenhuma das duas coisas, tá? A gente não vai perder nenhuma oportunidade. Também não vou pedir para ninguém sair às pressas de nada para abrir outra, tá bom? Pode ficar tranquilo quanto a isso. Tem no Insta? Não, no Insta não. Tem lá no Telegram, tá? Lá no Telegram onde eu mostrei lá o... Vou compartilhar de novo aqui.
Share screen 2. Aqui, ó. Vem aqui, clica no nome do grupo, e aí vem aqui em Shared Links. Tem todas as lives aqui, tá? Então, se for rolando para baixo aqui, você vai achar a live de trava de alto que a gente fez. Eu já fiz live sobre trava de alto, o Uli já fez, a gente já fez algumas, tá bom? Pessoal, a gente vai continuar tendo indicação na sala, tá? Fica tranquilo, não falei que eu vou parar de dar indicação, não. Marcelo perguntou, no caso do petróleo, com esse governo, não há risco de subsidiar o preço, derrubar a cotação? Cara, risco sempre tem, mas não é tão simples assim, não. Tá? Eu até acho que vai chegar a hora da gente vender Petrobras, né? Ou operar para ganhar com a queda de Petrobras, mas não é agora. Eu acho que vai demorar um pouquinho. Costuma melhorar antes de piorar, tá? Então, basicamente, eu acho que agora é a hora da gente ir conforme o flow, tá? Inclusive, isso é legal, porque o pessoal sempre pergunta, mas aí, se o preço que são aquelas análises de terceira, quarta, quinta ordem que às vezes a gente faz e acaba complicando demais. Porque o pessoal fala assim, mas se o preço do petróleo subiu, então Petrobras vai subir em bolsa, e aí vai ter que reajustar também o preço da gasolina, e aí vai ter mais inflação, e aí o governo vai querer controlar o preço, e aí quando o governo fizer isso, Petrobras vai cair. Mas você viu quanta coisa teve que acontecer até de fato o Petrobras cair? Então, num primeiro momento, é melhor a gente só fazer o simples, né? Petróleo para cima, dólar estável, bom para Petrobras, a gente compra Petrobras, entendeu? Vamos conforme o fluxo no início. Depois, quando a gente começar a acreditar que realmente pode vir esse tipo de movimento por parte do governo, que realmente pode, aí a gente vê o que faz, tá? Mas, num primeiro momento, ficar complicando muito a análise assim acaba sendo ruim, tá? Até o Uli falou um negócio parecido com isso mais cedo no grupo da Black lá sobre frigoríficos. A mesma ideia, né? De não complicar muito a análise, porque acaba ficando difícil. Não, pô, o feed fica uma semana no canal do YouTube público, tá? Mas lá no Telegram tá lá o link, quando você clicar no link, você vai conseguir acessar. Só não tá público no Telegram, entendeu? O iPhone tá me perguntando aqui. Fernando, a melhor forma de analisar uma opção só na call e put seca, sempre melhor entrar no strike no dinheiro? Boa pergunta, cara. A gente tem que lembrar que a análise é sempre no papel, tá? No ativo, não na opção. A opção é só um instrumento. Agora, se você está querendo operar do jeito mais simples possível, vamos dizer assim, sim, eu entraria no dinheiro, tá? Ali no Delta 50, com a output mais próximo do dinheiro, tá? Mas não é a melhor, não, tá? Mas é a mais simples. Então, às vezes, dependendo do nível do operador, né, do nível da pessoa, fazer o simples é a melhor coisa. Mas não necessariamente essa é a melhor forma de operar opções, tá? É caso a caso, depende da amplitude do movimento que a gente espera que vai acontecer. Enfim, não é tão trivial assim, não. Mas, se você está começando, essa é uma forma fácil, né? Então, acaba sendo simples, mas não necessariamente é a melhor forma, tá? Deixa eu passar para a turma que está com a mão levantada aqui. Fala, Jader, tudo bom? Deixa eu liberar para vocês poderem abrir o microfone. Pronto, fala, irmão. Fala, Fernando. Beleza, mano? Tudo jóia. Sempre eu, né? Já deve ficar, tá de saco cheio já. Não, tô não, fica tranquilo. Ô, Fernandão, eu tô vendido em Petro. Aí ia sair o sinal, eu entrei no sinal da sala. Você acha que, assim, eu entendo o racional, eu entendo o que você passou, tudo, ah, e tô de acordo, tanto é que eu entrei. Eu só quero saber essa que eu estou vendido. Será que eu devo segurar ela um pouco mais? Porque eu sei que a operação da sala, se tudo ocorre conforme o racional, ela vai durar uma semana, né? As que elas ocorrem as que eu peguei desde o início, ela duram 5 dias se caminha direto pelo racional certinho, né? Se a gente não pega nenhum imprevisto no meio do caminho. Você acha que eu devo me desfazer? É que assim, é difícil você falar para mim o que você acha que eu devo fazer, né? Mas eu segurar essa put porque eu estou vendo uma tendência de baixa é muita loucura ou não? Ou tá ok também? Não, é porque assim, né?
É sempre uma questão de cenário, né? De probabilidade. Tem uma chance de Petrobras continuar caindo? Tem, entendeu? Ah, Uhum. é porque eu, enquanto analista aqui, acredito que a chance de subir, dado essa mudança de cenário, especialmente na parte macro, igual eu comentei, né, de subida de preço e tudo mais, é maior. Então, por isso que a gente se posicionou via opções aqui para lucrar com a alta, com a eventual alta. Mas existe uma chance de não subir ou até cair até mais? Existe. Então, é loucura? Não. Só que eu acho que o cenário mais provável, vamos dizer assim, do jeito que eu enxergo, é uma subida dos preços. Por isso que a gente entrou aqui comprando a call, entendeu? Ah, sim, com certeza. Não, é que daí dá aquele conflito na hora que você fala assim, caramba, eu tô achando que vai para cá, mas aí tá o sinal aqui, eu tô com as duas coisas, eu tô com uma call e com uma put, que eu tô fazendo? Eu tô perdendo dinheiro dos dois, porque se eu ganho dinheiro com uma, eu perco com a outra, se eu perco com a outra, eu ganho com uma. Aí eu pensei, não, de repente, se eu segurar por mais um tempo até se confirmar, né, a tendência de alta, eu acho que seria a melhor opção para mim, né, para onde eu estou posicionado. Faz isso. Eu deixaria se você já tiver no lucro, eu deixaria meio que um stop gain ali na tua put, É, entendeu? se eu já tivesse no lucro, eu já tinha saído. Ainda falta Ah, um, um, entendi. um tantinho assim para ela entrar no lucro. Mas tá Entendi. bom. Basicamente isso aí. É nóis, então. Tamo Ah, junto. sobre os bancos, o Fernando, desculpa, tinha mais uma pergunta sobre os bancos, né? Eles subiram legal. ah, eu não sei se você analisa se você puxa mais para gráfico, como que você puxa mais a sua análise, né? Na questão dos bancos, mas eles subiram legal. Eu tô com umas três call de banco aí. E tô na put de Banco do Brasil, que eu não entrei com a sala, eu entrei um pouco antes e estou posicionado pior do que a da sala, né? A da sala está melhor posicionada que a minha. Porque eu estou olhando única e exclusivamente os gráficos, né? Uhum. Quando você faz a análise, você olha diretamente para o gráfico, assim, ou tem mais algumas coisas que você avalia? Assim, na da Petrobras eu entendi, e quando você manda o racional, eu entendo também. Eu tô perguntando mais para o Fernando como você opera para você, assim, quando você vai pensar naquilo que você faria, sabe? Eu olho para tudo. Na verdade, o gráfico é a última coisa que eu olho. Só Hum, para me dar o timing ali mesmo e como que qual opção eu vou escolher, vamos dizer assim. Mas eu olho para tudo. Então, eu faço top-down, entendeu? Do cenário uhum. macro até o micro e, por fim, qual opção que eu vou usar. Entendeu? Beleza. Era só para eu entender, para ver se eu começo a dar uma olhadinha também nas minhas posições pessoais, né? Nas que eu faço por conta, assim. Boa. Tem muito de É isso gráfico, aí. sim, mas é a última parte a última etapa da minha análise, entendeu? Não é a última porque é a É, menos eu importante, não. É só a última que é mesmo. entendi. Eu gosto muito de olhar o gráfico, então eu tenho que aprender a pegar um pouco das outras coisas também. Mas tá certo. Tamo junto. Obrigado. Mas deixa eu passar aqui, porque teve duas perguntas legais que passaram no chat. Primeiro do Naor, ele falou assim: as operações geralmente são curtas, no mês ou no máximo no próximo, porque alguns alunos assinam mensal? Não, tá? Mas é porque a liquidez é muito melhor nessas opções do mês corrente e no máximo do mês seguinte. E, inclusive, tem muita opção de alguns papéis que se você tentar comprar do vencimento, por exemplo, julho ou setembro, agosto, você não vai conseguir, tá? A corretora vai bloquear, só libera para no máximo 3 meses. Isso as boas, né? As ruins nem listam, tá? Então também tem essa limitação de liquidez das próprias opções. Então eu acabo ficando um pouco mais restrito, tá? E sobre Banco do Brasil e Petrobras, que foram as duas mais recentes, até a pergunta da Ana Lúcia aqui, ela falou assim, o problema, entre aspas, obrigado, Nando, eu entendi o que você quis dizer, o problema, entre aspas, é o vencimento muito próximo para Banco do Brasil e Petrobras. Na verdade, foi de propósito, tá? Porque justamente eu espero que o movimento que eu quero, né, que eu acredito que vai acontecer, seja rápido. Então, por isso que eu preferi entrar nas opções do vencimento corrente, tá? Porque se realmente acontecer o que eu acredito que vai acontecer, a gente vai conseguir pegar esse lucro rápido e vai ser um lucro relevante, tá? Se eu tivesse alongado, pegado uma opção do mês seguinte, o lucro aconteceria também, mas seria um pouco mais tímido, tá? As opções no vencimento corrente, ainda mais agora que falta menos de 15 dias para o vencimento,
Se o preço andar a nosso favor, elas andam muito, elas correm muito rápido, tá? Então, dá uma oportunidade bem bacana para a gente ganhar dinheiro, vamos dizer assim, tá? Só precisa realmente que a gente acerte a análise, vamos dizer assim, né? E que os preços convirjam na direção que a gente está posicionado, tá? Que é para queda em Banco do Brasil, para alta em Petrobras. Beleza? Fala, Brunão, você está com a mão levantada aí, querido? Boa noite, Fernando. Tudo bom? Tudo bom. Boa noite a todos aí. Fernandão, minha dúvida é referente à questão do gerenciamento de risco, né? E, na verdade, é uma dúvida com essa trava de Bradesco. Uhum. O que acontece? A minha dúvida, você tentar ser bem direto, vamos supor que eu entrei com 1.000 em cada perna, certo? Tá. E aí, na hora da rolagem, eu vou rolar com 500 em cada perna. O que seria, o que aconteceria? Eu teria prejuízo? É viável? É não viável fazer isso? Como que procede a questão da rolagem? Se eu diminuir a quantidade de opções? Legal. Me dá só um segundo aqui para o Excel abrir. Tranquilo. Então, o que vai acontecer é o seguinte, Brunão. Eu vou simplificar aqui, tá? Não vou dar exemplo com os números reais, mas vou tentar simplificar aqui para ficar fácil. Imagina que você fez a primeira operação, a segunda operação e uma terceira operação, tá? Todos com o Bradesco. Na primeira, você teve um crédito, né? Vou botar aqui mais barra menos, mais é crédito, menos é prejuízo, tá? Certo. É débito, no caso, né? Então, aqui você saiu recebendo 80 centavos na primeira operação, tá? Você saiu... na hora que você montou, né? Na hora que você montou, você recebeu 80. Vou dividir aqui também em montagem e desmontagem para tentar ser didático, tá? Então, a gente tem na montagem aqui e na desmontagem. Montagem, desmontagem. Então, na montagem, vai ter um saldo no final, que é o que interessa. Na montagem, você recebeu 80 centavos. Na desmontagem, vamos dizer que você pagou 1,20, tá? Então, menos 1,20. Então, você tem um saldo aqui de 40 centavos de prejuízo, tá? Menos 40, certo. Opa. Você tem 40 centavos de prejuízo. Aí, na segunda operação, você fez com a mesma quantidade, tá bom? Mesma quantidade da original. E você, vamos dizer que você recebeu R$ 1, tá? Na hora de desmontar, você pagou só 30 centavos. Então, nessa daqui, você teve um lucro, né, de 70 centavos. Então, se acabasse aqui, você ia estar com um lucro de 30 centavos, beleza? Você fez com as mesmas quantidades e tudo mais. Aí eu vou mudar aqui. Vou imaginar que você teve um prejuízo aqui, ou melhor, um lucro menor aqui, que você desmontou recebendo só 60 centavos. Então, agora você está no 0 a 0, tá? Se você tivesse desmontado pagando 80 centavos, você ia estar com 20 de prejuízo, tá? Aí imagina que aqui na terceira operação você não faz com 1.000, você faz com 500, você faz com só metade, tá? Aí você vai, na prática, o que vai acontecer? Você vai receber menos crédito, né? Você vai receber menos crédito do que se você fizesse com 1.000, tá? Então vamos supor que aqui, em vez de, na média, aqui você estava recebendo 90 centavos, né? Você recebeu 80 em uma, R$ 1 na outra, então na média, 90. Vamos imaginar que aqui você fez com metade, então você recebeu só 45. Aí na hora de desmontar, você desmontou pagando 30 de novo. Então você teve aqui um lucro de 15, né? Tá? Então aí no final aqui você ia estar com prejuízo ainda de 5 centavos. Esse exemplo aqui que eu estou dando depois de fazer duas rolagens, né? Uma operação inicial e duas rolagens. Tá? Então, na prática, a quantidade de opções que você está usando na trava, ela vai servir para determinar quanto de crédito você vai receber na montagem e quanto que você vai ter que pagar na hora de desmontar. Porque tem que lembrar que a diferença entre as duas opções vezes a quantidade de opções. Tá? Entendi. Basicamente isso. Então, a minha pergunta foi por conta do gerenciamento. E isso aí, só para frisar, para os demais que estão na sala também, levar a sério, muito a sério, essa questão do gerenciamento de risco e entrar sempre com 1% do teu capital. Por quê? Porque nessa operação aí, como que fala? Eu estou rolando ela
e eu já tô me vendo sem margem, entendeu? Por quê? Porque eu pesei um pouco mais a mão nessa operação. Porque eu tô na sala de opções desde quando era gratuita, né? Eu fiz uma operação, acho que, se eu não me engano, uma das primeiras, foi de Petrobras. E aí o que acontece? Através dessa operação eu consegui a sala de sinais paga, foi onde que eu paguei para ter acesso ao produto, entendeu? E aí até então tranquilo, só que a gente vinha numa sequência de gain. Só que assim, é bom que isso aconteça, por quê? Porque para gente, para mim no caso, serve de aprendizado, entendeu? Para sempre seguir aquilo ali que, pô, se eu estou numa sala de sinais e um cara analista fala que não é para entrar com mais de 1% do capital, pô, que tu tá se você quer entrar com mais, então você tá pondo sua conta em risco, entendeu? Por quê? Porque teve acho que mais ou menos um mês atrás aí, na primeira operação que a gente teve de B3, que foi a primeira operação de prejuízo, né? E aí teve um cara no grupo lá que o cara se desesperou, irmão, que eu acho que deve ter acontecido isso aí com ele também, porque o cara começou a mandar mensagem que, tipo assim, a gente entrou na operação num dia, no dia seguinte ela já estava dando prejuízo, e aí o cara ficou louco. O cara falou, não, que eu quero falar com o responsável, que... Aí o pessoal no grupo começou a ajudar, tipo, ajudar o cara, né? Tentar entender o que estava acontecendo. E ele se mostrou arrogante ainda. E falou: Não, mas quem é você? Você é analista? O que você está opinando? Eu quero um respaldo dos analistas, do que vai acontecer com essa operação. Aí, acho que passado 2 dias, o tio foi e respondeu o cara: Falou, irmão, o direcional da operação, assim, o que eu tenho para te dizer é que perder também faz parte do jogo. Então, assim, isso é só para servir de alerta. E acho que depois dessa aí o cara sumiu também, tá ligado? O cara não mandou uma mensagem, não sei se ele faz mais parte da sala. Então, assim, é só para o pessoal ficar atento mesmo na questão do gerenciamento de risco aí, entendeu? Isso aí. O mais importante é isso, né? O que define se a gente vai ganhar dinheiro ou quebrar no fim não é a quantidade de vezes que a gente acerta, né? Na aula de critério de Kelly, eu acho que eu mostrei matematicamente isso para vocês. Sim, É o sim. tamanho do lote que a gente usa. É isso que define se você vai ser lucrativo ou se você vai ser perdedor, tá? Assista nossa live, a live 17, se não me engano. A live sobre critério de Kelly. Matematicamente, eu mostro que às vezes você pode ter uma estratégia vencedora, você pode acertar mais do que erra, e ainda assim você pode quebrar, justamente porque você dosou mal o tamanho do lote, né? A quantidade de opções que você vai usar, tá? Então, bem importante mesmo. Exatamente. Até pegando carona nisso aí, Bruno, uma vez teve um cara que falou comigo assim, pô, fogo, hein? A de CSN que triplicou, você mandou sair com 30%, e agora essa de B3 e Magalu, tô no prejuízo. Aí eu falei, já mandei minha bola de cristal para assistência técnica, né? Porque como é que eu vou adivinhar que a de Tá CSN vai precisando. triplicar e que as outras duas vão dar prejuízo? Se eu soubesse, eu não tinha entrado nas que estão dando prejuízo, porque eu esperava para Boa. entrar, né? É meio óbvio, mas às vezes a pessoa, enfim. Mas acho que todo mundo que está aqui já meio que sabe, isso, a gente já brincou com isso outras vezes. Mas também criticar faz parte, tá? Isso aí, a gente bota a cara aqui, ouvir crítica também quando as coisas não estão andando tão bem. Isso aí faz parte do trabalho. Mas tamo junto, irmão. Deu para Tranquilo, muito entender aqui a obrigado. questão da trava? Respondida a pergunta? Sim, sim, tranquilo, total, entendi. Perfeito. Então é nóis. Vou responder a do Gabriel aqui, que é muito boa. O Gabriel perguntou assim, eu vou ler porque o chat não fica gravado na live depois. Botou assim, Fernando, sobre a trava de BOVA, vale a pena comprar a parte vendida, né? Ou seja, recomprar a parte que a gente vendeu, que já está com um valor bem baixo, e ficar só com a parte comprada, decorrente da desmontagem da trava, etc. Vale, cara, vale, tá? Se você conseguir fazer isso, pode fazer. É legal, é um tipo de manejo, né? A gente montou uma trava de débito, a opção que a gente vendeu já perdeu quase todo o valor, né? Vou projetar aqui até para vocês poderem ver. Então, ó, essa aqui a gente está com a D78, se eu não me engano, é a que a gente está vendido, né? A D78 é a que a gente está vendido. Quando a gente vendeu ela por, vamos subir e achar aqui, ou melhor, vamos usar o nosso documento aqui. Isso. Deixa ele pensar. Abriu em outro lugar aqui. Vamos lá. Ó, histórico. A aba 2 aqui da planilha. Eu não botei o preço da opção, botei o preço da estrutura.
78. Mas deve ter sido uns 40 centavos, mais ou menos, se eu não me engano, que a gente vendeu lá atrás. Aí, vamos supor que foi 40 centavos, tá? Eu não lembro o valor exato. A gente vendeu ela por 40 centavos para ficar didático. E agora ela está 11. Aí o que ele está perguntando é o seguinte, eu posso recomprar essa que eu estou vendido e ficar só com a parte comprada? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Só lembra de adicionar esse custo da recompra na tua estrutura, né? Então, por exemplo, aqui, no dia que a gente montou, pelo meu controle, a gente pagou 1,20, tá? Então, se você pagou igual a mim, né, para ser didático, coloca que você pagou 1,30 agora, né, como se você tivesse comprado a opção por 1,30, tá? E aí, ou seja, se essa call que está comprada agora fechar acima de 1,30 em qualquer momento, você vai estar no lucro, tá? Pode fazer isso sim, é um manejo interessante. Isso vale também para travas de crédito, né? Eventualmente você recompra a parte vendida ou vende a parte que está comprada, enfim. E fica só com a outra parte, que é a parte que interessa, vamos dizer assim, né? Porque se você for pensar, quando você faz isso, né, é uma trava de alta. Então, se você está recomprando a opção vendida, a call vendida, você está ficando só na call comprada. E aí, como que você ganha dinheiro numa call comprada? Se BOVA subir, que é o que a gente quer também na trava de alta, que BOVA suba. Então, na prática, questão de exposição direcional é a mesma. É só o jeito que é diferente. Antes você estava travado, agora você está no compra seco. Mas desse jeito, né, eu acho que é interessante sim, pode fazer, tá? Aproveitar aí que desvalorizou bastante essa opção. E não deixa de ser uma forma, né? O objetivo original de fazer a trava é baratear o custo da estrutura, né? Agora vocês entenderam justamente por que isso acontece, né? Porque a opção ali que a gente vende também desvaloriza, então a estrutura fica barata. Belezura? Ah lá, Jaqueline me lembrou que a D78 estava 80 centavos, né? Então a outra devia estar 2 e uns quebrados, e essa estava 80 centavos. Então você vê, caiu de 80 para 11, né? Fechou a 11 pelo menos. Então uma desvalorização interessante. Se a gente tivesse só comprado a call a seco, a gente já está perdendo muito mais do que do jeito que a gente fez travado, justamente porque a gente tinha essa outra opção vendida para estabilizar a estrutura e baratear o custo dela. Fechado? Bom, o Brunão já falou comigo. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, turma? Senão a gente encerra aqui, até porque bom que a live não fica muito longa. Foi boa, boas perguntas, hein? Muito boas suas perguntas. Se quiser, pode ou mandar no chat ou levantar a mão, dar um minutinho aí, que eu sei que demora para escrever também. De novo, reforçar o convite para quem eventualmente ainda não me segue. Segue lá. Matamos, então? Então, beleza. Se ficou alguma coisa, depois vocês mandam para mim ou para o Uli. Na quinta-feira a gente deve entrar também. Ele vai entrar, né? Eu devo entrar junto com ele. A gente troca mais ideia. Beleza? Uma excelente semana para todo mundo. Fiquem com Deus. Bons trades, bons negócios. Contem com a gente porque deve né? Estamos de olho em todas as operações em aberto aqui. Estamos de olho no mercado também, monitorando para poder abrir outras opções vencedoras aqui assim que a gente tiver oportunidade. Fechado? Um abraço. Fiquem com Deus.